falar sobre culpa? Porque culpa eu acho que é uma coisa que todos nós sentimos, né? Por algum motivo na vida, eu acho que a gente se sente culpado por um monte de coisa, né? Por alguma coisa que a gente deixou de fazer, por alguma coisa que a gente fez e depois se arrependeu, culpa de não ter sido melhor ou culpa de ter falhado com alguém que precisou da gente, né? Então, a culpa pode paralisar ou libertar. A gente tem duas opções: ou você fica parado ali, carregando essa culpa pro resto da vida, né, e não se perdoando, ou você se liberta para ser alguém melhor. Então, o Espiritismo nos convida a compreendê-la sobre a luz do amor e da evolução. Então, na visão humana da culpa, muitas tradições associam culpa à punição. Então, eu acho que a maioria daqui vem da Igreja Católica, né? Então, quando a gente ia fazer a primeira comunhão, ou então um padre pedia para a gente confessar, e a gente falava que fez alguma coisa errada, e aí ele falava, reza não sei quantas Maria, não sei quantos Pai Nosso, dependendo do que a gente tinha feito. E a gente cresceu com essa culpa, né? Nossa, se eu fizer isso, isso é errado. Então, essa culpa a gente traz desde criança. Então, às vezes, alguma coisa que poderíamos ter feito de forma diferente, termos sido orientados, não, você fez isso, então vai lá, você pede desculpa, ou outro tipo de orientação, você se arrependa, né? Não estou condenando, não, gente. É só uma posição, né? Que eu já conheci pessoas que tiveram que ser tratadas com um psicólogo para se redimir de culpas que trouxe lá na infância. Então, toda vez que ela fazia uma certa atitude, ela se sentia culpada e entrava em depressão. Por quê? Porque carregava aquilo lá desde, né? Então, isso é na visão do homem, né? Então, a culpa destrutiva gera medo, vergonha e autopunição, consequentemente sofrimento. A culpa sem ação leva ao desalento. Então, aqui a gente tem uma frase, né, do Evangelho que é: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Na visão espírita, a gente tem duas perguntas do Livro dos Espíritos, que é: onde está a escrita de Deus? E aí a resposta é: na consciência. E a mesma pergunta, né, a mesmo número, mas parte A: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado, Deus quis que ela fosse lembrada. Então, assim, todos temos na consciência o que é certo e o que é errado. Só que a gente esquece, né? Então a gente vai lá e erra de novo. Então a gente sabe que o certo sei lá, não, eu não posso comer feijão porque me dá gases, mas eu vou lá e eu como feijão, porque eu gosto do feijão. É a mesma coisa. A gente sabe que aquilo é errado, mas a gente faz porque aquilo nos dá prazer de alguma forma. Só que depois a gente carrega aquilo com a culpa, né? Então, a culpa é um chamado da consciência ao reajuste. Deus não pune, ele educa. Então, é assim, eu acho que essa visão espírita é a que a gente tem que ter com a gente. Que o que a gente faz, a gente pode se corrigir, a gente pode agir de forma diferente. A gente não precisa ser culpado por aquilo. Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento é reconhecer o erro. Expiação é aprender com as consequências, e reparação é agir no bem hoje para corrigir o ontem. O perigo da culpa destrutiva. Então, quando a gente tem alguma coisa que paralisa o coração e que pode até causar uma depressão, né? Isso daí gera na gente aquele sentimento que você vai carregando com você. Um exemplo, quando morre alguém da família, e aí a gente fala: nossa, eu poderia ter agido diferente, eu me culpo porque eu poderia ter feito de outra forma, se eu tivesse socorrido, ou se eu tivesse estado mais do lado dele, se eu tivesse dado mais atenção. Gente, isso não vai levar a nada, né? Já foi, o ciclo fechou. Então o que a gente pode fazer? Orar por essa pessoa, agir diferente com os que estão aqui com a gente hoje,
né? Essa é a forma da gente reparar aquela culpa e não carregar mais aquilo com a gente. Já está feito, não tem o que fazer. E não tem como, a gente se culpa. Eu sei disso, perdi pai, perdi mãe, perdi marido, e sempre no fundo eu tinha aquela, poxa, eu poderia ter naquela situação agido diferente, poxa, eu poderia, mas eu não agi, então o que eu tenho que fazer? Hoje, com os que estão ao meu lado, eu vou agir diferente, para quando acontecer, eu não me sentir culpada. Então, a autocrítica excessiva e tristeza afasta-nos do bem que poderíamos fazer. Então, às vezes, a gente deixa de fazer por estar ficando naquele looping, né? Culpado. Então, vamos abrir esse ciclo e vamos procurar alternativas de refazer esse mal feito. Se pode ser assim dizer, né, que é mal feito. Não que a gente faça alguma coisa por querer, às vezes foi falta de conhecimento ou falta de entendimento na ocasião, né? A culpa construtiva surge do despertar da consciência, motiva o crescimento espiritual, leva à humildade e à reparação. Então é isso, gente. Então, eu errei, nada mais do que pedir perdão, rever o fato que fez, ou se a pessoa está ao nosso lado, né? Procurar rever a situação e refazer de alguma forma para que aquilo seja reparado, né? Então, eu acho que a gente aí tem que ser humilde o suficiente para poder reconhecer o nosso erro. O papel do perdão a si mesmo. Todos erramos no processo evolutivo. O auto-perdão é essencial à paz. Eu acho que isso é o básico, né? Eu acho que para a gente ter paz dentro da gente, a gente tem que reconhecer e tem que se perdoar. Antes de qualquer coisa, o perdão, eu acho que é essencial para a gente poder conseguir essa paz que a gente tanto quer e que a gente tanto busca. Perdoar-se é libertar-se para recomeçar. Essa é uma frase de Joana de Ângeles. O arrependimento sincero é a chave para a renovação espiritual, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. A culpa é um peso que carregamos, mas o arrependimento é a libertação, de Valdo Pereira Franco. O arrependimento é o primeiro passo para a mudança, a reparação é o segundo, Chico Xavier. Então eu peguei frases eu acho que de livros e de escritores, assim, médiums, né, que são exemplos, né, do que é a reconstrução do seu eu interior. Transformando a culpa em responsabilidade, assumir o erro sem se condenar, agir para reparar e crescer e converter dor em aprendizado ao serviço do bem. Ferramentas de libertação. Oração e evangelho no lar. Eu acho que isso é básico. Eu acho que o evangelho no lar, para quem não faz, deveria começar a fazer. Realmente é uma luz que a gente põe ali, sinalizando que aquela casa ela é protegida, né? E que a gente quer realmente a paz e a proteção divina. Prática da caridade. Acho que isso todos aqui, se estamos aqui, a gente tem consciência de que é importante fazer, né? Nem que seja caridade para dentro de casa, não precisa ser uma pessoa de fora. Vamos começar dentro de casa. Isso eu sempre bato na mesma tecla. A gente tem que começar com aqueles que estão do nosso lado, que essa é a primeira caridade mais importante que a gente tem que fazer. Às vezes a gente quer sair para fora, fazer a caridade para os outros, e aqueles nossos entes queridos estão precisando muito mais, né, de atenção. Caridade não é só dinheiro, não é só bens materiais, não, caridade é atenção, é uma palavra amiga, é um consolo, é um aconchego, é um carinho, né, é uma proteção. Eu já falei, eu não tenho como ajudar. Pode sim, você pode tomar conta do filho do vizinho, você pode, para ela poder ir no médico, você pode lavar uma roupa se a pessoa está impossibilitada, você pode fazer uma sopa para aquele doente levar. Há 1000 formas de se fazer a caridade, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa caridade interiorizada dentro da gente. Estudo e vigilância interior. Esse é um ponto que eu acho que é primordial para a gente, estar sempre estudando, né, para a gente poder evoluir espiritualmente.
Estudando não é só você pegar um livro e decorar aquilo que está lá. Não, é mesmo em qualquer livro, nem que seja um romance, você tirar dele a lei moral que tem ali, porque todos têm um cunho moral. Então é isso, sugar do livro o que ele tem de melhor. Perseverança no bem. Eu acho que é isso que a gente todo busca, né? Todos nós queremos ser homens de bem, mulheres de bem, né? Então é essa nosso intuito. A gente ainda está querendo, né? Não que a gente seja, mas a gente chega lá, tem que perseverar. Exemplo simbólico, um trabalhador que falha e se culpa. Ao invés de se punir, decide servir com mais amor. O bem atual dissolve o mal do passado. Então aqui eu vou contar uma historinha que todos devem conhecer, mas que eu achei bem interessante da forma que ela foi colocada, que foi a IA que me ajudou, tá, gente? Eu já estou moderna, estou pedindo auxílio para a IA, né? E eu pedi porque ela me desse uma história que eu queria contar alguma coisa para não ficar muito monótono. E aí ela me deu essa história que eu achei assim fantástica, que não poderia ser melhor. Vocês sabem, a culpa pode ser um peso muito pesado para carregar, mas felizmente a doutrina espírita nos oferece uma mensagem de esperança e redenção. Eu deveria ter decorado isso, gente, mas olha, eu não tenho mais cabeça para isso, tá? Vocês me desculpem, eu vou ler mesmo, tá? A história de André Luiz é um exemplo perfeito disso. André Luiz era um homem que viveu uma vida de excesso e egoísmo, e após sua morte se encontrou em um plano espiritual inferior. Ele estava preso em um ciclo de sofrimento e arrependimento sem saber como mudar. Então, ele estava num umbral. Para quem leu o livro, né, Nosso Lar, sabe que ele era na vida encarnada, obrigada, ele era um médico e ele bebia, fumava e ele só queria dinheiro, era muito ganancioso, né? E depois que ele desencarnou, ele foi para um umbral e ficou lá sofrendo um tempão até que ele foi resgatado, né? E aí, André Luiz teve a oportunidade de se arrepender e se redimir. Ele começou a trabalhar em si mesmo, ia se transformar, ia se tornar uma pessoa melhor. E com o tempo, André Luiz se tornou um dos principais espíritos que trabalham para a divulgação da doutrina espírita. Ele nos deixou um legado de amor, compaixão e sabedoria, e nos mostra que nunca é tarde demais para mudar e se tornar uma pessoa melhor. A história de André Luiz nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para a mudança e que a doutrina espírita nos oferece uma oportunidade de redenção e renovação. Nós também podemos mudar a se tornar pessoas melhores se estivermos dispostos a trabalhar em nós mesmos e a nos abrir para a luz da verdade. Então, é bem interessante, porque o que o André Luiz se tornou, né, um dos mentores aí de vários livros, de estudos, né, uma pessoa que era descrente, mas ele conseguiu se transformar, né? Porque ele quis, ele foi atrás, ele estudou. Então, quem não leu, leia esse livro, é bem interessante e eu acho que faz a gente ou ver o filme, né? Que é mais fácil, que é mais prático, né? Mais ilustrativo. Então, esse é o ciclo de aprendizado espiritual: erro, consciência, arrependimento, reparação e paz. Então, do erro à paz, a gente tem uns passinhos aí para percorrer, né? Então, eu acho que a partir do momento que você detectou que você errou, se você tiver consciência, se arrepender e reparar, com certeza você vai chegar na paz. Aí vem a culpa em vidas passadas. Então, muita gente fala, nossa, mas por que eu estou aqui, né? Por que eu sofro tanto? Por que eu sempre... Às vezes você está reparando erros da vida passada. Então, é uma oportunidade. A gente nunca pode se revoltar com as coisas que acontecem com a gente, porque o que
nós estamos resgatando coisas que a gente fez lá atrás. Então, é uma oportunidade que a gente tem de hoje reparar e ser melhor, né? Então, tudo, nada é por acaso. Tudo que passamos aqui tem um porquê. É só a gente não se revoltar, ter entendimento e seguir. A vida atual é a oportunidade de reparação. Nada está perdido diante da misericórdia divina. Mensagens dos benfeitores. O bem que fazemos é a reparação de todos os males que causamos. Perdoa-te e avança. Então, Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, os livros deles, né, ele é o médium que ajudou o Chico Xavier, né? Ele foi o mentor de Chico Xavier em vários livros. Então, tem muitas mensagens de reforma íntima. E Joana de Ângeles é outro. Os livros dela, a maioria dos livros é sobre reforma íntima. Transformar culpa em amor. Substituir culpa por amor e serviço. O amor cobre a multidão dos pecados. Essa é uma fala de Pedro, no Evangelho. A dor transforma-se em luz. Então, eu, como sempre, sou muito rápida, né, gente? Eu não gosto de enrolar muito, está quase chegando no final, tá? A culpa é sinal de consciência desperta. O arrependimento abre o caminho. A reparação nos liberta. O amor nos eleva a Deus. Então, aqui eu queria fazer fazer essa oração com vocês e depois eu gostaríamos de todos juntos fazermos vibração pelo momento que passamos, pelo planeta Terra. Então, gostaria que todos, se não quiserem ler em voz alta, mas lerem internamente. Agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado. Ajuda-nos a compreender nossos erros com serenidade, a transformar a culpa em amor, o remorso em reparação e a dor em luz que ilumina os caminhos do bem. Ampara-nos em nossas lutas íntimas e inspira-nos a recomeçar com fé e coragem. Que a tua paz envolva nossos corações, hoje e sempre.